Papa Leão XIV celebrou hoje, na deslumbrante Capela Sistina, a primeira missa de seu pontificado com uma homilia belíssima. Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, já esteve no Brasil pelo menos 4 vezes. Mas foi em Lima, no Peru, durante um curso de formação de padres, que um jovem frei do Rio de Janeiro ganhou um abraço do pontífice e conselhos que são seguidos até hoje. O frei Aleph Lucas, de 30 anos, ainda era seminarista em 2017, quando participou de uma missa em Lima, no Peru, para religiosos da América Latina. O celebrante era o então bispo da cidade de Chiclayo, Robert Francis Prevost. Ele presidiu a missa e depois nós tivemos um momento da confraternização que sempre tem nessas festividades, nessas solenidades. Então ali foi um momento em que ele demonstrou sobre a sua missão, ele falou sobre aquilo que ele vivenciava na realidade ali no Peru. Na celebração, o frei recebeu um abraço do bispo, hoje Papa Leão XIV, um gesto carregado de significado. A experiência também ficou registrada em uma foto que agora se tornou ainda mais especial. Ontem, quando foi anunciado, quando eu fui procurar essa foto, eu falei, nossa, eu tenho uma foto com o Papa agora, né? O frei brasileiro, que um dia conheceu um bispo missionário, hoje celebra a escolha do novo líder da Igreja Católica, que, assim como ele, pertence à Ordem de Santo Agostinho, conhecida como Ordem dos Agostinianos. Era um sonho muito grande de ter um Papa agostiniano. A gente falava, comentava entre a gente, entre os freis agostinianos. Acabou sendo uma surpresa. Muito antes de ser eleito Papa, o cardeal Robert Prevost já havia deixado sua marca no Brasil. No Rio de Janeiro, ele esteve em 2012 e depois em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco. Essa devota conheceu de perto e conta emocionada que aguardou o resultado do conclave na maior expectativa. A sensação foi uma coisa assim, fora do normal, porque ali eu tinha que ter uma luz para o nosso grande Santo Papa, que hoje ele vai dirigir esse mundo inteiro e tenho uma certeza que ele vai conseguir chegar lá. Hoje, Frei Aleph acompanha com esperança os primeiros passos de um novo pontificado. Eu acho que ele vai seguir, sim, o legado do Papa Francisco e isso é muito importante para a vida, para a igreja. E ele demonstrou muito isso no seu discurso ontem, na sacada. E ele falou muito de uma igreja para todos, uma igreja que cria pontes. Então eu acho que ali ele já mostrou como vai ser seu pontificado. Uma pessoa muito próxima dos fiéis e das realidades do mundo todo. E para celebrar a eleição do Papa Leão XIV, o Cristo Redentor recebeu uma iluminação muito especial nessa madrugada. Foi projetada a imagem de Robert Prevost sorridente e acenando aos fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, logo após o conclave. Na foto, a tradicional frase em latim, Habemus Papam, anunciando ao mundo a escolha do novo pontífice. Uma bela homenagem e uma vista linda noturna da cidade maravilhosa. E o presidente Lula cumpriu hoje seu segundo dia de agenda na Rússia. Lula participou pela manhã dos eventos de celebração dos 80 anos do Dia da Vitória, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista. Segundo o Kremlin, 29 chefes de Estado estiveram em Moscou, entre eles o presidente da China, Xi Jinping, da Venezuela, Nicolás Maduro, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel. O Dia da Vitória é o feriado mais importante do país e foi comemorado na manhã de hoje com um grandioso desfile cívico-militar que antecedeu a reunião bilateral entre Lula e Putin. No encontro entre os dois líderes, Putin abriu a reunião, relembrando a última visita de Lula à Rússia e reforçou a importância das relações comerciais entre os dois países. Já o presidente Lula criticou o tarifaço de Trump e classificou a medida como uma ameaça ao multilateralismo. Lula afirmou que o Brasil quer ampliar as relações bilaterais com a Rússia, especialmente na área de ciência e tecnologia e energia. Disse que o país tem muito interesse na experiência da Rússia com pequenas usinas nucleares. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesse científico e tecnológico com a Rússia.
Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Nós temos interesse em discutir a área da defesa, a área espacial, a área científico-tecnológica, a área da educação e a área, sobretudo, da questão energética. Nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Fazem parte da comitiva brasileira os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lula continua na Rússia até este sábado, quando segue para Pequim, na China. O Sistema Único de Saúde fechou uma parceria com a fabricante do remédio Zolgensma, usado no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME. Uma única dose do medicamento pode custar R$7 milhões, mas só será pago integralmente se o paciente apresentar evolução. A parceria do Ministério da Saúde com a farmacêutica vai permitir o acesso dos pacientes com menos de 6 meses ao medicamento. Durante 3 anos, o SUS vai acompanhar o estado clínico para saber se houve avanço. O remédio é mais eficaz quanto antes você der o remédio, então talvez até essa questão do limite da idade tenha sido para o modelo aí inovador que o Ministério fez com a farmacêutica Novartis de compartilhamento de risco. Ou seja, o Ministério, o SUS só vai pagar o remédio, né, em 5 anos, parcelado anualmente, se o paciente tiver os resultados. E para ter esses resultados bons, ele tem que ser tratado precocemente aí, antes dos 6 meses de idade. O Gianluca Trevelin fez o uso de outro medicamento, o Spinraza, de forma tardia, aos 5 anos. Isso depois de uma batalha judicial. A gente percebe que ele começa a fixar o tronco. Então, assim, hoje o Gianluca, com 12 anos de idade, sem tratamento, ele somente moveria os olhos. Agora ele até estuda, né? Ele até estuda. Ele vai 1 vez por semana na escola, 4 vezes por semana a professora vem em casa. Então, assim, ele sai para passear, ele se diverte. O Gianluca é conhecido como o guerreiro que fala com os olhos, porque ele consegue se comunicar através dos olhos. Eu vou fazer um teste agora. Gian, você gosta mais de desenho ou de jogar no computador? Desenho ou jogar no computador? Desenho? Desenho. A piscada dele foi de... O pai mostrou desenho e ele deu aquela piscadinha que quer dizer assim, né? E quanto... Isso mesmo, Giovanni. Agora eu vou perguntar para ele quanto que ele gosta de ver desenho. Quanto que você gosta de ver desenho, filho, no computador? Muito. Pra cima é muito. A gente não esperava essa evolução que ele está tendo de ganhar marcos motores, de ganhar função motora, além ele já está em 5 anos de tratamento, ele continua sempre ganhando mais função motora. Então, o próprio braço dele, que era algo que ele conseguia usar muito pouco, só o dedinho, né? Ele agora está ganhando função no braço como um todo. Então, é muito surpreendente. O diagnóstico precoce é a grande arma contra a doença. O teste do pezinho seria um avanço na avaliação das associações de pacientes, que pedem ao SUS o diagnóstico através do exame. O ideal é que a AME passe a ser incluída no teste do pezinho e todos os bebês que nascem no Brasil façam o teste do pezinho para a AME e consigam receber o diagnóstico nos primeiros dias de vida, antes do aparecimento dos sintomas, e consigam receber esse tratamento ainda também nos primeiros dias de vida. E aí, para esse paciente, o resultado do tratamento vai ser otimizado e ele vai poder ter uma vida normal e a gente vai conseguir também fazer com que o acesso chegue para todos. Em abril, a inflação chegou a 0,43%, uma desaceleração em relação ao mês de março. Ainda assim, segundo o IBGE, este é o maior valor para o mês de abril em 2 anos. A dona Sueli sempre fica preocupada quando vem a um supermercado para fazer compras. Ultimamente está bem salgado. Toda semana está salgadíssimo. Na casa da Fernanda, a situação é bem parecida. Muito caro. E o salário, assim, tipo, o arroz abaixou, né? O feijão, mas porém o café subiu, carne, está muito caro, né? Em abril, a inflação apresentou alta de 0,43%, segundo dados divulgados pelo IBGE.
Mas o resultado representa uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando o IPCA havia subido 0,56%. No acumulado do ano, o índice registra uma alta de 2,48%. O grupo de alimentação e bebidas teve o maior peso no IPCA de abril, puxado principalmente pelos preços do café, do tomate e da batata inglesa. Então, a inflação de alimentos que tem vindo alta desde o final do ano passado, infelizmente tende a continuar pressionada até o final do ano. A gente está falando de uma inflação de alimentos que pode ficar ainda esse ano entre 7% e 8%, não muito diferente do que foi ano passado. Então, vão ser 2 anos seguidos de inflação de alimentos que o consumidor precisa estar atento, que vão ter pressões aparecendo. Apesar de alimentação e bebidas ter maior influência, foi o grupo de saúde e cuidados pessoais que mais avançou em abril, com alta de 1,18%. Já o grupo de transportes foi o único que registrou queda, menos 0,38%. Esses resultados devem se manter ao longo dos próximos meses e ajudam a explicar a elevação da taxa de juros aplicada pelo Banco Central. Você tem uma quantidade grande de estímulos que tendem a fazer com que essa inflação ainda permaneça relativamente elevada. Não é fora do controle, não tem crise, não é isso, mas é uma inflação que machuca um pouco. O governo anunciou a devolução de quase 293 milhões de reais para os aposentados vítimas de descontos indevidos, ou melhor, de fraudes nos benefícios. Os pagamentos devem começar no final deste mês. Um engenheiro, uma administradora, uma professora. Profissões bem diferentes, mas que compartilham a mesma história de mais de 4 milhões de aposentados brasileiros. Todos eles descobriram, por acaso, os descontos irregulares nas aposentadorias. E quando tentaram cancelar as mensalidades e reaver o dinheiro, enfrentaram um jogo de empurra. Liguei no INSS, fui 4 vezes no INSS para tentar descobrir o que era aquilo. Aí eles me disseram que eu tinha que ir ao PROCON. Eu fui ao PROCON, cheguei ao PROCON, o PROCON disse que não tinha autonomia para poder acionar essa associação, que eu fosse na delegacia e fizesse um BO. Eu fui na delegacia, fiz o BO. Aí lá eles me disseram, olha, a senhora entra na justiça de pequenas causas. O governo anunciou hoje que vai devolver quase 293 milhões de reais referentes ao mês de abril. O ressarcimento será feito entre os dias 26 de maio e 6 de junho. A equipe econômica ainda avalia a fonte de recursos para os pagamentos, mas o ministro da Fazenda garantiu que o dinheiro não sairá dos cofres da Previdência. A ideia é usar recursos dos investigados que foram bloqueados pela Justiça. Nós vamos fazer um balanço dessas iniciativas que a Advocacia Geral da União está tomando, a Controladoria Geral da União está tomando, justamente para fazer com que quem tem que pagar a conta é quem cometeu o abuso, quem cometeu a fraude. A partir da próxima terça-feira, o INSS vai começar a informar os aposentados que podem ter sido prejudicados. Cerca de 9 milhões de beneficiários devem ser notificados. Nas redes sociais, o Instituto publicou um passo a passo para recuperar o dinheiro. O beneficiário que receber a comunicação poderá pedir o ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS ou através do telefone 135. Mas atenção, o governo reforça que o único contato oficial será o aplicativo Meu INSS. Qualquer comunicado enviado por e-mail, ligação ou aplicativo de mensagem é golpe. Muitas pessoas afirmam que já estão recebendo comunicações falsas pedindo documentos e dados pessoais, com a promessa de devolver o dinheiro descontado. O problema dos aposentados e pensionistas não se limita ao caso dos descontos irregulares. Mesmo após a operação da Polícia Federal, a oferta de empréstimos consignados e serviços é intensa. Ligam muito direto, aí eu tenho que bloquear, porque fica ligando. Não quer mudar de consignado. Os aposentados e pensionistas ficam muito vulneráveis, sabe? Essas ligações são autorizadas pelo INSS, nossos dados são compartilhados, isso não ajuda, sabe? Quem precisa mais de ajuda. A ex-companheira da professora assassinada em São Paulo no final de abril é apontada como mandante do crime, segundo a polícia.
Ela e um homem que foi visto deixando o carro da vítima foram presos. A polícia concluiu que Fernanda Fázio foi quem mandou matar a professora Fernanda Bonin, de 42 anos. As duas estavam casadas desde 2017 e tinham 2 filhos por inseminação artificial. Elas não moravam mais juntas e discutiam a separação e a guarda das crianças. Ela ligou para Fernanda Bonin dizendo que o veículo dela estava quebrado, com problema mecânico, e para Fernanda Bonin se dirigir até ela. Só que esse encontro nunca ocorreu e daí iniciou-se a dinâmica do crime. Também foi preso João Paulo Borquim. Ele aparece nas imagens abandonando o carro da professora junto com outra mulher que ainda não foi encontrada. A polícia chegou até o suspeito depois de identificar as digitais dele no carro da vítima. Indivíduo esse com diversas passagens pela polícia, diversas passagens por roubo, por furto, por tráfico, por homicídio. Indivíduo este com medida cautelar que deveria estar preso, mas não estava sim cometendo outro gravíssimo crime. Esse indivíduo foi detido, foi preso por força de prisão temporária. A partir daí, as investigações seguiram com as equipes do DHPP e conseguimos a identificação de outros indivíduos que também participaram do crime e chegamos à participação, à autoria, na verdade, né, como mandante, a senhora Fernanda Fázio, que era a companheira da senhora Fernanda Bonin. Uma câmera de segurança do prédio onde a professora morava registrou ela entrando no elevador por volta das 7 horas da noite do dia 27 de abril. Em outro trecho do vídeo, ela aparece deixando a garagem de carro. As investigações identificaram 5 pessoas envolvidas no assassinato da professora. Os 2 presos hoje, outros 2 homens apontados como executores que tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça e estão foragidos, e a mulher que aparece nas imagens abandonando o carro da vítima. A polícia também pediu a prisão preventiva dela. Fernanda Bonin era professora de matemática de uma escola de alto padrão na zona oeste de São Paulo. Ela foi encontrada morta no último dia 28, num terreno perto do Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital, com sinais de estrangulamento. O carro dela foi achado 3 dias depois do crime e levado para a perícia. Para a polícia, a separação das duas teria motivado o crime. Até agora, nós concluímos que é mais passional, né, inconformismo, entre outros motivos da insistência, tanto que está no feminicídio. Bom, a gente está aqui com o especialista em segurança pública, Jorge Lordello, para falar mais sobre esse caso violentíssimo, brutal, um crime passional. E é interessante, nesse caso, chama a atenção porque são 2 mulheres, né? Até queria te ouvir, Lordello, porque você falou se isso poderia ou não se encaixar, que tipo de crimes poderia se enquadrar, se poderia eventualmente ser classificado como feminicídio, também sob motivo. Tudo aponta para um crime passional, é isso? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Olha, eu consegui agora, Amanda, informações nos últimos minutos que a polícia trabalha com 2 tipos de motivação. Uma delas é a motivação passional, pois a Fernanda Bonin, que é a moça que faleceu, de uma maneira realmente muito pesada, foi mediante estrangulamento no pescoço. O que aconteceu? Ela não queria retomar o relacionamento com a Fernanda Fázio, porque por causa de possessividade e ciúme. Outro detalhe importante que a gente descobriu é que a falecida teria recebido um convite para dar aulas de matemática na Alemanha e aí ela ficaria longe da ex que queria retomar. Mas tem um outro ponto importante que a polícia está verificando, que é a falecida Fernanda Bonin, ela teria feito um seguro de vida para os 2 filhos, que são 2 filhos do casal. Amanda, são gêmeos. A Amanda Bonin ela teve uma criança através de uma inseminação e ela teria feito recentemente um seguro de vida no valor de R$900 mil. Ou seja, a polícia hoje tem 2 vertentes, ou ciúmes ou a questão da parte financeira. E esses suspeitos do crime, como é que eles se encaixam aí, Lordello? Olha, o crime realmente, se a polícia tem razão em tudo que fala, é algo realmente brutal. Então imagina a situação que a ex-mulher, por esses 2 motivos que eu acabo de relatar, resolve armar uma verdadeira emboscada para a Fernanda Bonin. O que ela fez? Ela parou o carro numa rua do Jaguaré,
mandou uma mensagem para eles e disse: ó, tô com os nossos filhos aqui, o carro quebrou, vem buscar as crianças que eu me viro com o carro. Olha o que aconteceu, Augusto, o absurdo. Quando a Fernanda Bonin chega com seu carro, que é um carro prata, que é uma SUV, ela foi arrebatada por 2 homens. E naquele momento, o carro da ex estava parado, pois ela só pararia o carro se ela visse o carro da ex. E o mais impressionante, Augusto, Amanda e ouvintes de casa, é que dentro desse carro, onde estava a Fernanda Fazio, que está presa, provavelmente estariam os 2 filhos, o casal de gêmeos que, em tese, presenciaram o arrebatamento da sua outra mãe. Ela foi arrebatada e no dia seguinte, próximo do autódromo de Interlagos, ela foi encontrada morta por asfixia. Por asfixia, né? E tinha mais uma mulher ainda envolvida nesse caso, junto com o suspeito, que saiu do carro junto com ele. Já sabem do paradeiro dela? Excelente essa sua pergunta, pelo seguinte: o crime teria sido praticado por pessoas totalmente amadoras. Então você tem 5 pessoas, a mandante, que seria a Fernanda Fazio, que está presa, e mais 4 pessoas. Nós mostramos na matéria feita pela Estela Freitas o carro que foi estacionado, ou seja, o carro foi subtraído, mas 2 dias depois, Augusto, este carro foi estacionado numa determinada rua. Por azar dos criminosos, tinha uma câmera de segurança na frente, numa casa, e pega o quê? Um casal deixando o carro e saindo sorrateiramente. Bom, 2 dias depois, o DHPP localiza esse carro abandonado e passa pela perícia. Essas são as imagens. Este casal são um casal que teria participado do crime. E este homem que você está vendo, Augusto, ele deixou uma impressão digital no carro da Fernanda Bonin, que faleceu. E através da impressão digital, nos dias anteriores, a Polícia Civil consegue a prisão temporária desse homem, que ele diz o seguinte: olha, eu estava com o carro, eu sei quem matou a Fernanda Bonin, mas eu não participei. É claro que ele provavelmente vai ser indiciado por feminicídio, mas o crime teria sido praticado por 5 pessoas, a mandante e mais 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. Um homem já está preso, que é esse homem que vocês veem na imagem, e a mandante. Falta ainda a Polícia Civil prender mais 3 participantes desse bárbaro crime de uma moça, de uma estudante, de uma professora de matemática com filhos pequenos. E o mais impressionante, Amanda e Augusto, é que essas crianças perdem as mães. Elas são órfãs nesse exato momento de mães, pois uma faleceu e uma, se condenada numa pena de feminicídio, que a lei foi alterada ano passado de 20 a 40 anos de cadeia. Mas a mandante, pelo fato de ser mulher, ainda assim pode receber esse enquadramento de feminicídio também? Amanda, essa pergunta é muito interessante porque as pessoas imaginam que no crime de feminicídio ou violência doméstica é só o homem contra a mulher. Em decisão no Supremo Tribunal Federal, eles entendem também que numa relação afetiva entre mulheres, se uma mulher agredir a outra, ela entra na Lei Maria da Penha. E se eventualmente aconteceu, como nesse caso, se tudo ficar realmente provado, a mulher que matou a ex-companheira responde por feminicídio, aonde a pena, Amanda, é muito mais alta que a do homicídio. Só para você ter uma noção, o homicídio é de 6 a 20 e o feminicídio, ele já começa de 20 a 40 anos de cadeia. Perfeito, Lordello. Agradecemos a sua participação aqui com a gente no Rede TV News. Vamos continuar, então, acompanhando esse caso, né? Obrigado. Os desdobramentos. Depois da Câmara dos Deputados suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria e suspendeu apenas uma parte do processo. Ramagem é réu em uma ação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E é o repórter Igor Damasceno que vai nos explicar essa história ao vivo. Ele acompanhou, tem as informações dessa decisão. Afinal de contas, acho que são 5 crimes, né, pelos quais ele é acusado e vai responder só por parte desses crimes que se referem a um momento posterior à diplomação dele como deputado, né, Igor? Boa noite.
Ei, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a primeira turma do STF é composta por 5 ministros e até o momento 4 deles já registraram o voto eletrônico. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e há pouco Luiz Fux votaram para suspender parcialmente a ação penal que Ramagem responde na Justiça. O deputado virou réu por supostamente participar da trama golpista. Ele é acusado de ter cometido 5 crimes. Na última quarta-feira, 315 deputados votaram para derrubar essa ação penal, porque, de acordo com a lei, um parlamentar não pode responder uma ação na Justiça após a diplomação, que é uma cerimônia que reconhece a vitória nas urnas oficialmente. No entanto, o entendimento da primeira turma é que Ramagem cometeu 3 crimes antes da diplomação. Por isso, já há maioria na primeira turma para a suspensão de apenas 2 crimes. Esse julgamento ocorre em plenário virtual, quando não há necessidade de debate no plenário físico. A única ministra a não registrar o voto até o momento é Carmen Lúcia, só que ela tem um prazo de até a próxima terça-feira para registrar o voto eletrônico. A gente vai seguir acompanhando. Voltamos ao estúdio. Isso, Igor. Eu falei o contrário, mas obviamente ele só pode responder pelos crimes anteriores à diplomação do mandato dele, que são justamente os crimes mais graves pelos quais ele é acusado, né? Tentativa de violenta, de golpe de Estado, de abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Então são esses crimes que permanecem, os outros que têm a ver com patrimônio, que têm penas menos graves, mais leves. Por esses aí ele pode ter o processo suspenso, essa parte do processo. Falta ainda o voto da ministra Carmen Lúcia. Obrigada, querido. Só para esclarecer, não ficar nenhum mal-entendido. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação a 10 anos de prisão e perda do mandato. Ela é acusada de ser a mentora intelectual de uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça em janeiro de 2023. Moraes também votou para que o hacker Walter Delgatti Neto receba pena de 8 anos de prisão. Os dois respondem pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Agora há pouco, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram acompanhando o voto de Moraes. Ainda faltam os votos de Luiz Fux e Carmen Lúcia. A primeira turma julga o caso em plenário virtual até o dia 16 de maio. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se filiou nesta sexta-feira ao PSD. A filiação aconteceu na sede do Partido Social Democrático, no centro de São Paulo. Além de Leite, participaram o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, parlamentares e outros integrantes do partido e aliados. Leite, em seu discurso, disse que chega ao PSD com objetivos de longo prazo, como aconteceu com a sua antiga legenda, já que o governador do Rio Grande do Sul foi filiado ao PSDB por 24 anos. Ele também falou sobre as eleições de 2026. Aspiro e tenho disposição para liderar uma candidatura presidencial. Mas, como disse, a candidatura presidencial, como dizia o Tancredo, presidente Tancredo Neves, é destino. Não é apenas sobre a sua aspiração, é sobre contexto, circunstância, eventualmente o caminho identificado para liderar o projeto que nós vamos pensar conjuntamente. A liderança seja de um outro nome, eu tenho essa disposição de poder dar a minha contribuição. Estudantes que quiserem fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, poderão se inscrever entre os dias 26 de maio e 6 de junho. As datas foram divulgadas hoje pelo Ministério da Educação. As provas objetivas e a redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Na Bahia, as fortes chuvas continuam causando prejuízos e preocupação aos moradores. Em Salvador, foram mais de 90 ocorrências nas últimas 24 horas, a maioria relacionada a risco de desabamentos. A Defesa Civil da Bahia informou nesta sexta-feira que a força-tarefa montada nos últimos 7 dias registrou mais de 400 ocorrências. Cerca de 40 cidades baianas permanecem em alerta laranja, o que representa risco à segurança dos moradores. Em Salvador, um imóvel desabou. O local foi isolado e os moradores tiveram que sair.
Na cidade, há 30 pontos com ameaça de desabamento e outros 26 com risco de deslizamento de terra. E o Igor Silveira traz agora a previsão do tempo para todo o Brasil para a gente. Boa noite para você, Igor. Hoje o dia foi lindo aqui em São Paulo, um sol espetacular. Como é que fica o final de semana? Vamos lá, teremos mudança no tempo e na temperatura, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, no sul do país choveu bastante ontem, mas a partir de amanhã a chuvarada começa a perder força e cai em forma de pancadas em pontos do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Áreas sim e outras não. Agora, em São Paulo, o tempo fica abafado ainda amanhã, com as máximas chegando aos 29 graus, mas a partir de domingo as temperaturas despencam, não passam dos 22 de máxima. Na segunda, 21 e na terça, volta para casa dos 22 graus. No Rio de Janeiro, o sábado também vai ser quente, porque os termômetros vão alcançar os 36 graus, então vai da praia. Só que é bom aproveitar bastante, porque no domingo a temperatura cai para 25 graus. Na segunda, 26 e na terça-feira, 27 de máxima. Agora na Bahia, a chuva continua amanhã e durante todo o fim de semana, então atenção, porque o solo está bem encharcado por lá. Em todo o interior nordestino, o tempo segue firme, seco e não tem previsão de chuva. Agora na região norte também pode chover a qualquer hora do dia. A chuva é mais forte em pontos de Roraima. As temperaturas devem ficar na casa dos 34 graus amanhã em Manaus, 35 em Cuiabá e no sul do país, por causa da frente fria, a máxima não passa dos 22 graus amanhã. Boa noite para todo mundo, ótimo fim de semana. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Um policial ficou ferido durante um tiroteio com bandidos armados com fuzis em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma viatura da polícia aparece perseguindo os bandidos. O carro preto para e um dos criminosos sai com um fuzil na mão e atira na direção dos policiais. É impressionante a quantidade de tiros. Os agentes saem do carro para se proteger e a viatura começa a descer a rua de forma desgovernada. Por uma outra câmera, é possível ver que um dos PMs sai de trás do veículo e tenta se esconder. O outro agente se protege dos disparos atrás de uma árvore. A seguir, os bandidos entram no veículo e fogem. O policial aparece novamente na imagem com a mão na cabeça. Ele foi atingido por um tiro de raspão. O Tribunal de Justiça do Ceará condenou Eduardo dos Santos Lima a 790 anos e 4 meses de prisão como um dos mandantes da chacina das Cajazeiras. O veredito aconteceu 7 anos após o crime, que resultou na morte de 14 pessoas e 15 feridos em Fortaleza. Edinardo foi o primeiro acusado a receber a pena, que deve ser cumprida em regime fechado. Outros 8 réus ainda aguardam julgamento. No Rio de Janeiro, o governo sancionou hoje um projeto de lei que prevê policiamento dentro dos ônibus. A rotina do carioca, que depende do transporte público, é movimentada e insegura. No ano passado, a cidade do Rio teve 4.449 assaltos a ônibus. E só este ano já foram mais de 1.000 assaltos em coletivos. No mais recente deles, na quarta-feira, 2 criminosos armados invadiram um ônibus executivo na Avenida Brasil e assaltaram os passageiros. A polícia foi acionada pelo motorista e conseguiu prender os criminosos. Desta vez, ninguém ficou ferido. Os relatos de violência são comuns. A gente nunca sabe quem entra, quem sai, fora também que tem certos costumes, não só aqui na cidade do Rio, em outros lugares daqui, que a gente vê pessoas abrindo a porta de trás do ônibus para entrar. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, o número de assaltos a ônibus cresceu quase 30% só nos 3 primeiros meses deste ano. Por isso, quem depende do transporte público convive com o medo. Quer muito, que não pode dar bobeira. Qualquer coisinha, celular, cordão. Para tentar diminuir a violência, o governo do estado criou o programa Ônibus Seguro. O projeto visa colocar policiais de folga dentro dos ônibus que circulam pela capital e região metropolitana por meio do regime adicional de serviço. A medida divide opiniões. Eu não acho que vai ser melhor, não. Eu acho que vai ser pior com a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Todo mundo que pega ônibus sabe disso. Vai inibir sim, porque ele vai pensar 2 vezes antes de entrar, porque vai ter confronto e a gente vai se sentir mais seguro sim.
Este especialista em segurança faz um alerta para a possibilidade de confrontos dentro dos coletivos que muitas vezes terminam com inocentes feridos e até mortos. É muito importante que os policiais que participem desse programa andem fardados, porque o incidente que a gente observa no Rio há muitos anos é que um policial que já está fora do serviço está no ônibus, o ônibus é assaltado, o policial reage e nós temos um tiroteio dentro do ônibus, que é o pior cenário possível. E o objetivo não tem que ser prender o criminoso, tem que ser inibir o crime, né? Que os criminosos, os possíveis criminosos vejam que tem um policial lá dentro, então não vale a pena tentar assaltar. Jovens que passaram a infância e a adolescência em abrigos sem conseguir uma família adotiva enfrentam muitos desafios quando completam 18 anos. O acesso a repúblicas de acolhimento, previsto numa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, é uma das maiores dificuldades. Anne foi adotada de um abrigo de Belo Horizonte aos 4 anos de idade, mas retornou aos 16 após desentendimentos com a mãe. A gente discutia muito, a agressão também não me dava bem com minha tia, com quem eu cheguei a residir por 1 ano. Quando atingiu a maioridade, ela precisou deixar o abrigo e conseguiu uma vaga numa república da prefeitura da capital mineira. Esse tipo de instituição funciona como moradia temporária para jovens que passaram a infância e a adolescência à espera de adoção. Aqui eu aprendi a ser um pouco mais independente. Aqui a gente arruma uma casa, a gente tem que correr atrás do nosso próprio emprego se a gente está desempregado. A oferta de repúblicas para jovens faz parte de uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, mas poucas cidades cumprem a recomendação. O Brasil tem apenas 34 unidades. 2 delas aqui em Belo Horizonte. Os jovens contam com o apoio de mentores, psicólogos e assistentes sociais. A função básica da República é trabalhar com a autonomia desses jovens, a independência deles em todos os sentidos, né? O senso de responsabilidade, a vida coletiva e criar, incutir neles a questão da disciplina como uma maneira e uma ferramenta para eles alcançarem os sonhos deles. A Anne conseguiu o emprego de atendente de telemarketing e está no 5º período do curso de filosofia da UFMG. Entrar na faculdade foi uma coisa que a República me ajudou muito. O coordenador ele me deu total apoio para eu estar tentando entrar em algum curso. E aí eu estou até hoje na filosofia. De acordo com estimativas do Conselho Nacional de Justiça e do Senado Federal, todos os anos cerca de 3.000 jovens egressos de abrigos atingem a maioridade sem encontrar uma família adotiva. Quase metade não consegue concluir o ensino médio e muitos enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho e na sociedade. Que a gente vê eles entrando em cenários de muita vulnerabilidade social. Então, às vezes, de envolvimento com o crime, de acabar permanecendo em situação de rua, de entrar num uso abusivo de álcool e outras drogas. A idade limite para a permanência nas repúblicas é 21 anos. A Anne se prepara para deixar a instituição. Estou ansiosa e com medo, porque eu sei que eu vou estar me sentindo mais sozinha. Vai ser eu por eu mesma, então, querendo ou não, já estou sentindo uma saudade disso. A cafeína, consumida diariamente pela maioria dos brasileiros, é um estimulante natural que não está presente apenas no cafezinho. Dependendo da quantidade ingerida, a substância pode ser benéfica ou oferecer riscos para a saúde. Para começar bem o dia, a Miriam não abre mão de um café reforçado. Eu acordo às 5 da manhã, tomo meu café. Depois dessa hora, eu já estou começando a trabalhar, eu vim aqui tomar outro café. Traz energia, me desperta. Além do tradicional cafezinho, a cafeína também está presente em chás, refrigerantes, frutas e até no chocolate. Hoje ainda há versões mais concentradas em cápsulas e nas bebidas energéticas. Segundo essa nutricionista, os benefícios da cafeína podem ir muito além do que dar aquela acordada. A cafeína em si, ela ajuda a disposição, aumento de concentração, diminui fadiga, ajudam na saúde cardiovascular, que tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios. Mas é preciso ter atenção. A recomendação da Anvisa é de um consumo a partir dos 12 anos de idade e com uma dose máxima de 400 miligramas por dia, o equivalente a 4 ou 5 xícaras de café. Uma lata de refrigerante comum, por exemplo, contém entre 30 e 40 miligramas de cafeína. Mas, no caso de alguns energéticos, 2 latas grandes já são suficientes para ultrapassar o limite.
Uma xícara pela manhã, outra depois do almoço, mais uma à tarde. O horário de tomar um cafezinho também pode fazer diferenças significativas. Um estudo divulgado em abril por pesquisadores chineses aponta que pessoas que têm o hábito de tomar o café apenas no período matinal conseguem lidar muito melhor com os efeitos colaterais do que aquelas que consomem a bebida ao longo do dia. A cafeína em excesso pode gerar insônia, irritabilidade, maior ansiedade e também efeitos de trato gastrointestinal. E para quem não abre mão desse estimulante, a boa notícia é que é possível consumir com segurança. De manhã eu tomo uns 2, 3 cafés para já começar o dia bem energizado, né? De tarde vai mais uns 2, antes de ir para academia também, para dar mais um pouco de energia. A cafeína não está presente só no café, então no chocolate, no energético. Às vezes está fazendo também um consumo do pré-treino com cafeína. Então é importante que não exceda essa quantidade ao longo do dia. No Brasil, 42 milhões de pessoas sofrem com a calvície. Em 11 anos, a procura por cirurgias de restauração capilar cresceu 250%. O Tiago nunca se incomodou com a calvície, mas as brincadeiras eram inevitáveis. Os amigos sempre brincavam, né? O pessoal do futebol, tudo. Acaba tendo aquela zoeira tradicional, né? Eu mesmo brincava, né? Eu falei, eu sou ponto de referência, aquela moça bonita do lado do careca, tudo. Ele começou a ficar calvo aos 23 anos. E mesmo a careca não sendo um problema, ele usou medicamentos para tentar reverter a situação, mas sem sucesso. Eu cheguei a tomar remédios, tudo, mas não tinha dado muito resultado na época e acabei não fazendo o implante. Em 2020, surgiu a oportunidade de fazer o implante capilar. Ele começou o tratamento e não se arrepende. A pessoa se sente mais valorizado, aumenta a autoestima, aumenta a segurança. 42 milhões de brasileiros são afetados pela alopécia androgenética, ou simplesmente a calvície, uma condição relativamente comum que pode afetar tanto homens quanto mulheres em qualquer fase da vida. Mulheres mais no pós-menopausa, homens inicialmente aí na casa dos 30 anos, pelo menos uns 30% dos homens acima de 30 anos já tem algum grau de calvície. As causas para a queda de cabelo são variadas. Estresse está muito associado à queda capilar, distúrbios hormonais, má alimentação, então são vários fatores. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, em 11 anos, houve um aumento de quase 250% na procura por implantes capilares no mundo, chegando a mais de 700 mil cirurgias em um único ano. Os homens ainda são maioria, mas isso tem mudado. Mudou completamente, tanto é que hoje 40% do meu público é feminino. Apesar de ser considerado um procedimento estético, é aconselhável tomar alguns cuidados antes de optar pela cirurgia. Eu sempre falo para o paciente, pesquise o profissional que está por trás de tudo, a formação profissional, se o local tem infraestrutura para ofertar segurança. Segurança é sempre uma prioridade. Uma boa noite para você. Boa noite.